Bom, a partir de agora a gente está gravando, então todos os alunos têm que saber que estão sendo gravados, tá? Então, gostaria de contar com a participação de todos e a colaboração de todos vocês. Eu apertei algum botão, ele foi para a política de privacidade, para poder organizar tudo. Bom, enfim, vamos compartilhar então agora a nossa apresentação de PowerPoint que eu trouxe para vocês. Eu sei que alguns já conseguiram baixar essa informação ali no AVA, tá? Vamos compartilhar o PowerPoint para que a gente consiga começar a nossa aula. Então, conforme vocês viram no AVA, hoje nós vamos trabalhar várias sessões, né? A primeira sessão que nós vamos trabalhar vai ser a sessão 2.4, as técnicas de análise microbianas. Essa é uma aula bastante extensa, mas a gente vai fazer um intervalo de 30 minutos após o início da aula, para que vocês consigam se organizar e assistir tudo até o final. Bom, e do que trata dessa sessão que nós trouxemos para vocês hoje? Ela fala a respeito da questão da resistência bacteriana. A gente já falou um pouco sobre antibióticos, deu uma pincelada sobre resistência, mas agora nós vamos tentar identificar quais são os antibióticos que os micro-organismos são resistentes e quais são essas formas, né, de resistência aos antimicrobianos. Para a gente poder falar sobre isso, a gente tem que primeiro relembrar alguns conceitos da aula passada. O primeiro conceito é que os antimicrobianos são substâncias químicas que são utilizadas no tratamento de doenças infecciosas, que podem inibir ou matar o patógeno. Então, nem sempre quando a gente utiliza esse antimicrobiano, nós queremos matar o patógeno. Muitas vezes, apenas inibindo o seu crescimento, a gente já consegue uma resposta do organismo que é satisfatória, né? Dá tempo para o organismo reagir e matar o restante dos patógenos. Então, a gente vai estudar um pouco como é que isso se dá. Entre os agentes utilizados contra as bactérias, nós temos os antibacterianos, né? Os antibacterianos são aqueles que nós utilizamos contra as bactérias, e dentro dessa gama de antibacterianos, nós temos os antibióticos. Os antibióticos, eles têm esse nome porque eles advêm, né, da produção por micro-organismos vivos. E ainda entre esses agentes, né, nós temos os bacteriostáticos, que são aqueles que vão inibir o crescimento das bactérias, né? E bactericidas, aqueles que vão fazer a morte, provocar a morte das bactérias. Então, nós temos os antibacterianos, que podem ser bacteriostáticos, que é quando ele faz uma parada, ele inibe o crescimento das bactérias, e os bactericidas, que matam as bactérias. Uma outra coisa que a gente tem que trazer, um outro conceito da aula passada, né? Essa aula está no AVA, se vocês precisarem, vocês podem ir lá e já trazer de volta também esses conceitos. Para a gente poder seguir em frente, a gente tem que lembrar que os antimicrobianos, eles possuem vários modos de ação, né? Entre eles, nós temos a inibição da síntese da parede celular. A gente sabe que os micro-organismos possuem uma parede, e aí o antimicrobiano inibe a síntese dessa parede. Uma outra forma de atuação é através de lesão na membrana celular, né? Com isso, o micro-organismo também vai ser destruído. Eles podem inibir a síntese do ácido nucleico, e aí a gente vai ter a inibição de toda a sua reprodução. Pode inibir a síntese de proteínas, inibindo assim
a reprodução e também a sua nutrição, e inibem a atividade enzimática, provocando também os problemas com relação à nutrição, sobrevivência da célula e a própria reprodução, já que tudo que acontece dentro das células são provocados por enzimas. Então, dependendo do antimicrobiano, ele vai atuar numa enzima específica, e aí ele pode ser bactericida ou apenas fazer a bacteriostasia, né? Fazer bacteriostático. Aqui eu trouxe exemplos para vocês de agentes antimicrobianos, né? Então, por exemplo, inibidores da síntese da parede celular. Nós temos dois exemplos, o agente a vancomicina e a penicilina, né? Qual que é o espectro de atividade? Onde é que esses agentes atuam? Nas bactérias gram-positivas e são considerados agentes microbianos de amplo espectro. Ou seja, eles atuam amplamente, né? E aí, se ele é bactericida ou bacteriostático? Ele é bactericida. Geralmente, os de amplo espectro são bactericidas. Esse exemplo eu trouxe do livro de vocês, tá? O livro único que está disponível lá no ABA para leitura. Achei essa tabela bastante interessante e achei bom apresentar elas para vocês, né? Bom, com relação aos inibidores da síntese de proteínas, nós temos dois inibidores de síntese, a clindamicina e a tetraciclina como exemplares. Como é que elas atuam? Qual que é o espectro da atividade? A maioria das bactérias gram-positivas e algumas gram-negativas, né? Ela é mais eficiente contra os anaeróbios. Também de amplo espectro e também faz a atividade contra bactérias intracelulares, né? Principalmente a tetraciclina. Lá na frente a gente vai estudar algumas doenças e aí vocês vão ver os casos em que a tetraciclina, a doxiciclina são as drogas de eleição e elas atuam em bactérias intracelulares. O que eles fazem, né? Elas podem ser bactericida ou bacteriostático, dependendo da concentração do fármaco e da espécie da bactéria. E no caso das bactérias intracelulares, ele é antibacteriostático. Então, ele vai ajudar, né, fazendo a parada do crescimento microbiano. Né? Lembrando que crescimento não é aumento de tamanho, é o aumento de células, né? Formando novas células, formando novas bactérias. Desculpa, eu tô meio engasgadinha, mas vamos lá. Quanto à origem e à natureza dos principais antibacterianos. Bom, nós temos a quimioterapia, que seria o tratamento com substâncias químicas. Quando a gente trata com substâncias químicas, a gente chama de quimioterapia. Quando as substâncias são produzidas em laboratório, são chamados quimioterápicos. Quando elas são produzidas por seres vivos, são chamados antibióticos. Então, vamos lembrar desse conceito. O antibiótico é quando é produzido por ser vivo. Quimioterápico é o que é produzido em laboratório. Então, puxando um pouquinho mais a questão dos antibióticos. Os antibióticos são produzidos por micro-organismos que fazem a síntese total ou parcial da molécula. Quando essa síntese não for total, o antibiótico, ele é chamado de semissintético, né? Porque ele é produzido pelo micro-organismo, porém ele tem uma outra fase, né, que tem participação laboratorial. Então, é um antibiótico semissintético. A origem dos principais antibióticos. Eu falei para vocês, né, na aula passada, a questão da origem dos antibióticos, a importância do Alexander Fleming como um descobridor, né, de um antibiótico, a penicilina. E a gente traz aqui novamente para vocês de onde vem cada antibiótico, para vocês conseguirem ver a importância de tudo aquilo que eu falo desde a primeira aula.
Nós temos que ter cuidado com os micro-organismos, mas temos que saber que eles nos ajudam de muitas formas. Uma das formas da ajuda dos micro-organismos dentro da nossa vida, dentro da nossa profissão, enquanto farmacêutico, enquanto biomédico, enquanto enfermeiro, é essa questão. A gente precisa que esses micro-organismos, a gente precisa estudar esses micro-organismos, porque eles também nos auxiliam no combate de outros, né? Então, o micro-organismo produtor, o penicillinum produz a penicilina, o cefalosporium produz a cefalosporina, o Streptomyces vai produzir streptomicina, neomicina, canamicina, tropramicina, cloranfenicol, eritromicina, rifampicina, vancomicina e tiramicina. O micromonósfora vai produzir gentamicina e cisomicina. O bacillus, as polimixinas e a abacitracina. E o cromobacterium, o astreonam. Então, assim, cada micro-organismo ele é capaz de produzir um antibiótico. E aí a gente vai fazer o crescimento desses micro-organismos em laboratório para que eles trabalhem e a gente consiga retirar deles esses princípios ativos, que vão servir no combate de diversas doenças. Né? Então, esse quadro é mais para trazer para vocês a importância dos micro-organismos na nossa vida. E como é que é essa ação dos antibacterianos? Bom, os antibióticos e os quimioterápicos, eles vão interferir em diferentes atividades na célula bacteriana, né? E eles vão causar a morte ou então apenas inibir seu crescimento, né? Como a gente já falou, ele pode ser bactericida ou bacteriostático, né? Bactericida vai ser aquele que vai causar a morte da bacteriana e bacteriostático é aquele que vai inibir o crescimento bacteriano. Então, quando a gente olha o ponto de vista clínico, as duas são eficientes, tanto um bactericida quanto um bacteriostático, a gente vai ter uma resposta positiva. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado com relação a essa escolha, quando o paciente for um paciente imunodeprimido, né, não tiver uma resposta humoral boa. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de paciente, a gente acaba optando pelos bactericidas, tá? Porque nós sabemos que apenas inibir o crescimento dos micro-organismos não vai fazer com que essa pessoa consiga ter uma resposta satisfatória. Então, aí a gente acaba utilizando um antibiótico um pouco mais potente. As interações entre os antibacterianos com a célula bacteriana, ela pode ocorrer de vários níveis. Pode ocorrer na parede, pode ocorrer na membrana plasmática, na síntese de proteínas e na síntese de ácidos nucleicos. E aí, agora vocês vão entender o porquê que a gente precisava primeiro estudar aquela célula, como é que ela era conformada, como é que ela se nutre, como é que ela se reproduz. Porque o antibacteriano vai atuar exatamente nesses locais. Então, se a gente não souber, não tiver um pouco de domínio sobre como as bactérias se reproduzem, se alimentam e são conformadas, de forma alguma a gente entenderia a ação dos antibacterianos. E vamos em frente. Bom, nós temos os principais grupos de antimicrobianos, né? Beta-lactâmicos, a gente vai estudar primeiro. Os beta-lactâmicos, eles vão ser as penicilinas, as cefalosporinas, os monobactâmicos e as carbapenemas. Uma coisa eu vou deixar claro para vocês aqui, a gente vai dar uma pincelada na forma de atuação, mas provavelmente vocês terão a disciplina de farmacologia, onde vocês vão conseguir estudar um pouco mais profundamente a relação do antimicrobiano, né? Quais são os prós, quais são os contra para a gente utilizar o microbiano. Então, aqui a gente vai estudar de que forma que ele vai agir na célula, né? E aí, mais tarde, vocês vão conseguir complementar, sedimentar esse conhecimento com as aulas de farmacologia.
eu trouxe também aqui na nossa apresentação algumas sugestões de literatura, e aí vocês podem já, desde hoje, ir já se aprofundando nesse conhecimento, se for do interesse de vocês. Bom, as penicilinas. As penicilinas, elas são totalmente sintetizadas por fungos. Quais elas? A penicilina G e a penicilina V. Tá? Existem penicilinas que são semissintéticas, lembra? O que é a definição de semissintético? Semissintético é aquele que não é totalmente produzido pelos micro-organismos e precisa de uma fase laboratorial, né? As semissintéticas, elas são mais prontamente absorvidas e mais estáveis. Então, precisou haver essa interferência humana para que aquele antibiótico seja com uma ação mais rápida e um pouco mais estável. Algumas penicilinas podem ser inativadas por penicilinases, né? Então, quando eu falei sobre a questão das enzimas, geralmente as enzimas terminam com esse sufixo ase. Então, penicilinase é uma enzima que atua na penicilina, né? E aí, o que essa penicilinase faz? Ela inativa a penicilina. E por isso, a gente usa algumas associações. Quando a gente vai estudar a farmacologia, a gente vai ver que existem associações de medicações justamente por conta dessas formas de defesa, vamos dizer assim, né? Dos micro-organismos que estão querendo continuar crescendo e multiplicando dentro daquele hospedeiro. Então, como a gente sempre falou desde o começo, a intenção do micro-organismo é continuar crescendo. Então, todas as vezes que a gente tentar atuar nesse crescimento, ele vai encontrar formas de continuar sobrevivendo. Uma delas é a produção de enzimas. Os monobactâmicos. Os monobactâmicos, eles geralmente são resistentes às penicilinases e às cefalosporinases. Então, aqui vocês vejam que ele já é um agente antimicrobiano que consegue resistir a essas enzimas que são produzidas pelos micro-organismos que tentam evitar a ação do antimicrobiano. Tá? Tirei foto. Gente, alguém ligou? Tá aparecendo embaixo, mãe. Usuários em lentidão na internet. Pode desligar o áudio? A gente vai te ouvir. Combinação ou associação. De ação. Localizar aí se está com áudio ligado ou não, tá? Dando uma interferência. A redução dos vídeos para economizar na banda. O que significa? A qualidade do material está um pouco menor e o uso de dados evitar colapso na internet. Normalmente, o pico hoje da internet, a gente tem acompanhado... Já entrei preocupado, só um minuto. Ok, vamos lá, compartilhar novamente e continuar a nossa aula. Cadê o PowerPoint? Ai, gente, só um pouquinho. Vou aqui. Pronto. Ok? Vocês estão vendo? Estão, tá em vermelhinha porque vocês estão vendo. Ok. Então, continuando a questão dos antimicrobianos beta-lactâmicos. Nós temos também as cefalosporinas. As cefalosporinas são produzidas por fungos e elas têm sido modificadas. E a gente já tem cefalosporina de primeira, de segunda, de terceira e de quarta geração. Ou seja, a gente precisa sempre de pesquisadores que continuam estudando essas formas, né? Essas fórmulas químicas, para que elas atuem cada vez melhor diante dos micro-organismos. Porque eles vão adquirindo a resistência e nós vamos transformando a medicação para que ela seja cada vez mais efetiva.
E nós temos também as carbapenemas, que são semissintéticos, ou seja, eles são metade produzidas pelo micro-organismo vivo e a outra metade em laboratório, também com um amplo espectro de ação. Nós temos outros grupos de antimicrobianos também. Nós temos os aminoglicosídeos, e nesses aminoglicosídeos, o principal agente do aminoglicosídeo é a streptomicina. A streptomicina ele é um antibiótico importantíssimo. Existem doenças que a gente trata exclusivamente com a streptomicina, porém a streptomicina é uma medicação que ela causa bastante resistência. Então a gente precisa utilizá-la, mas sabe que os micro-organismos já adquiriram resistência a esse produto químico, né? Eles são produzidos a partir de culturas de Streptomyces griseus, então ele é um antibiótico. E outros de estrutura semelhante é a canamicina, a neomicina e a gentamicina. À medida que eu vou falando esses nomes, eu acredito que vocês vão conseguindo localizar aí na mente de vocês alguma vez que vocês tomaram um antibiótico e que vocês começam a perceber que eu estou falando esses nomes e vocês vão se familiarizando, né? Então, eu acho que uma coisa muito interessante de vocês fazerem é, depois que a gente encerrar essa aula, tentar ir na farmacinha de vocês e localizar esses antibióticos, né? Vamos localizar, vamos ver qual antibiótico eu tenho em casa, né? Qual é semissintético, qual é apenas antibiótico. Vamos localizar essas drogas, porque fica bem fácil para vocês também visualizarem, aprenderem um pouco mais. Se tiver a bula, vocês podem ler, e aí vocês vão, assim, ampliar bem o conhecimento de vocês. O outro grupo de antimicrobiano que nós temos são as tetraciclinas. As tetraciclinas... Ai, peraí. Tem uma aluna que não está conseguindo entrar. Vamos ver aqui se eu consigo autorizá-la. Tá? Vamos ver aqui. Puxa. A gente vai ficar esse entra e sai, mas é porque quando eu entrei aqui, eu conseguia ver pessoas que estavam tentando entrar e não estavam conseguindo através do meu convite. Ah, mas não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui para autorizar a entrada. Bom, vamos voltar lá então. Já não posso fazer mais nada, porque se ela não está aqui aguardando, eu não tenho como dar a aula de vocês para receber. Vamos compartilhar novamente. Continuar de onde paramos. Né? Então, as tetraciclinas são produzidas a partir dos Streptomyces. Ela tem esse nome porque ela tem um tetraanel, né? E a diferença entre elas é o grupo químico que é ligado a esse tetraanel, tá? Então, nós temos uma diversidade de antibióticos, né? Nós temos a oxitetraciclina, a clortetraciclina, a própria tetraciclina, as doxiciclinas e as minociclinas. E esses antibióticos são aqueles que atuam em parasitas intracelulares, tá? É de extrema importância, a gente vai estudar algumas doenças mais lá na frente e vocês vão ver que as tetraciclinas são drogas de eleição para fazer esses tratamentos. Bom, então, continuando, os principais grupos de antimicrobianos, nós temos também as rifamicinas, os macrolídeos, os polipeptídeos, o cloranfenicol, os quinolonicos e o metronidazol. Então, todos esses são grupos de antimicrobianos. E vocês podem buscar na literatura informações sobre cada um desses princípios ativos, para que vocês tenham conhecimento. Mas, como eu já disse, não tenham medo, vocês provavelmente vão estudar mais profundamente cada um
desses princípios ativos na farmacologia. Aqui eu vou trazer para vocês a ação desses antibacterianos e de que forma que os micro-organismos conseguem resistir ou serem destruídos por esses fármacos. Bom, e como que é esse mecanismo de ação dos antibacterianos? Bom, a essência da quimioterapia antibacteriana é a toxicidade seletiva. Então, ele vai matar ou ele vai inibir, né? Então, isso daí é a essência de tudo. Bom, com relação aos antibióticos e quimioterápicos, eles interferem em diferentes atividades na célula bacteriana, né? Os antibióticos geralmente são bactericidas e os quimioterápicos geralmente são bacteriostáticos. Então, existe essa diferença na ação deles. As interações, como eu já falei, eles podem ocorrer a nível de parede, e aí eles vão atuar na estrutura da parede ou na biossíntese, né, na produção dessa parede. Eles podem atuar na membrana citoplasmática, e aí nesses casos vai ser na questão da estrutura ou do funcionamento dessa membrana, porque se houver um prejuízo, né, do funcionamento da membrana citoplasmática, a gente tem um problema para entrada e saída de produtos, né, de dentro da célula da célula bacteriana, e com isso a gente vai conseguir fazer provocar, né, a sua destruição. Pode atuar também na síntese de proteínas ou na síntese de ácidos nucleicos. E como é que é tudo isso? Primeiro, vamos lembrar como é que era a nossa bactéria, né? Então, professora, você fez a gente desenhar bactérias, né? Colocar os nomes, saber para que serve cada um dessas organelas, era justamente para que a gente conseguisse avançar nesses conceitos de hoje. Bom, como é o sítio de atuação dos antibacterianos? Bom, como eu falei para vocês, eles podem atuar na parede celular, eles podem atuar na membrana citoplasmática, eles podem atuar nos ribossomas, né? E que o ribossoma faz, né? A gente já estudou a síntese de proteínas, e no nucleóide, né? Na produção, né, das novas informações genéticas, na criação de novos micro-organismos, né? Então, toda vez que ele atuar no nucleóide, ele está bloqueando tudo isso. Então, vamos estudar cada um deles, né? De que forma que eles atuam? Bom, os antibacterianos que atuam na parede. Mais empregados são aqueles beta-lactâmicos, lembra? Foi o primeiro que eu falei para vocês. Eles atuam na terceira fase da síntese da camada do peptidoglicano. Vocês lembram do peptidoglicano? Peptidoglicano é aquela molécula que faz parte da membrana das bactérias, gram-positivas e gram-negativas. Elas também caracterizam, né, essas bactérias, né? Então, a gente pode ter uma camada espessa nas gram-negativas, uma camada um pouco menor nas gram-negativas, mas a atuação do beta-lactâmico nessa síntese dessa camada, se não houver a camada do peptidoglicano, como é que vai haver a formação de uma nova bactéria? Elas podem atuar também na proteína fixadora de penicilina, são chamadas PBP. Elas ficam na parte externa da membrana citoplasmática, e aí elas se fixam a penicilina e as cefalosporinas. Então, se essas proteínas, né, não fixarem a penicilina, né, nessa parte externa da membrana, a gente vai conseguir ter a atuação desses antimicrobianos. O mecanismo de atuação dos beta-lactâmicos não são idênticos para todos.
E também através da atuação das autolisinas, né? As autolisinas participam na formação do peptidoglicano. Essa autolisina, o que que ela faz? Ela vai abrindo espaços, né, para adição de alguns ácidos que pertencem à parede celular. Então, a gente sabe que a parede celular não é uma camada de peptidoglicano e acabou, né? A gente tem proteínas, a gente tem ácidos que fazem parte daquela membrana. A autolisina, ela vai e abre um espacinho naquele peptidoglicano. Aquele peptidoglicano estava todo ligado, ela abre um espaço e ali o ácido consegue repousar. Então, quando o antibacteriano ele atua na autolisina, o que que ele faz? Ele faz com que ela amplie a sua ação, vão abrir muitos espaços naquela parede. Então, aquela parede já não é mais uma parede tão forte. Então, aqui eu trouxe para vocês conseguirem observar o esquema de atuação de, por exemplo, uma penicilina, né? Então, a penicilina entrou, né, na parede, através da parede celular. Nós temos a nossa PBP, né? E aí a gente consegue fazer a ligação da penicilina. Quando a penicilina se liga a essa PBP, o que que acontece? As lisinas são liberadas em quantidade maior. Com isso, acontece a lise da parede celular, né? Uma outra ação da PBP é não deixar acontecer a formação, né, a informação de que ácidos que precisam fazer parte dessa parede entrem, né? E aqui nós temos também a questão da diminuição da parede. A parede está ficando com menos constituição. Com isso, esse micro-organismo passa a ser um micro-organismo bem mais sensível. Tudo isso por atuação dos antimicrobianos. Se a parede celular dela não estiver bem formada, é muito mais fácil esse micro-organismo morrer. Bom, aí nós temos outros tipos de antibacterianos. Nós temos aqueles que atuam na membrana citoplasmática. Então, aqui eu trouxe para vocês o exemplo de membrana citoplasmática. Exemplos de antibacterianos que atuam nas membranas são a polimixina e a anfotericina B. O que elas fazem? Elas desorganizam a célula ao se intercalar com as moléculas da membrana. E aí, o que ocorre? Um prejuízo na saída dos componentes celulares. Então, aqui vocês vejam que a polimixina entrou e aí ela desorganizou a célula e com isso vai haver a saída de produtos que não deveriam sair e provavelmente a entrada de produtos que a célula bacteriana realmente não tem interesse, né? As polimixinas, elas são mais ativas contra as bactérias, porque elas reagem com os fosfolipídios que só existem nos procariotos. E isso daqui é uma coisa extremamente importante quando a gente estuda um princípio ativo. Ele só atuar na célula procariota é extremamente importante, porque quando a gente leva em consideração que o organismo humano é eucarioto, algumas atuações, né, de produtos químicos podem alterar a função também da célula do hospedeiro. Então, quando a ação é totalmente voltada para as procariotas, a gente acaba utilizando um pouco mais, desse tipo de antibacteriano. Nós temos também aqueles antibacterianos que vão interferir na síntese de proteína. Então, a gente lembra que a síntese de proteína acontece nos ribossomos. Bom,
Atua no nível dos ribossomos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, clorofenicol, eritromicina, lincomicina e clindamicina. Eles vão se fixar às subunidades 30S ou 50S e vão inibir a síntese proteica. Os aminoglicosídeos, eles provocam vários tipos de alteração. E a mais importante é fazer com que ocorra a leitura errada do código genético. Então, os aminoglicosídeos atuam não só na síntese de proteínas, como também na questão da sua atuação na leitura do código genético. A diferença entre ribossomos e coeficiente de sedimentação explicam a ação seletiva dos aminoglicosídeos. Então, a gente sabe que a atuação desses antibacterianos, eles são sempre nas subunidades 30S e 50S, que são subunidades presentes na maioria das células procariotas. Tá? Nós temos outros tipos de subunidades, mas eles são de outros tipos celulares. Então, aqui vamos a cada exemplo. O clorofenicol, por exemplo, se liga à unidade 50S e vai inibir a formação da ligação peptídica. Vocês vejam que aqui está nascendo um polipeptídeo. Está vendo a síntese de uma proteína. Quando o clorofenicol entra, ele não deixa a ligação peptídica acontecer. Com isso, essa proteína não vai mais se formar. A eritromicina, ela também se liga à unidade 50S e ela vai impedir o movimento de translocação do ribossomo ao longo do RNA. Então, o ribossomo ele vai andando ao longo do RNA e vai colocando a sequência de polipeptídeos. E aí, se ele não puder fazer esse movimento, ele não consegue ler totalmente aquele RNA. Então, também é parada a síntese proteica. Com relação à tetraciclina, ela interfere no ancoramento do RNA no complexo do ribossomo. Então, ela não deixa o ribossomo ancorar no RNA, também para a síntese de proteína. A streptomicina altera a forma da subunidade 30S e causa a leitura incorreta do códon. Então, vocês vejam que ela alterou a subunidade 30S, com isso ela vai formar um códon defeituoso. E por isso a streptomicina, ela é uma medicação que acaba causando alguns efeitos de resistência, porque não é que ela impede, ela começa a formar proteínas diferentes. Se a gente tiver conformações diferentes de proteínas diferentes, nós teremos no final micro-organismos diferentes. Nós temos também antibacterianos que interferem exatamente na síntese do DNA. Como esses microbianos que atuam na síntese do DNA, nós temos o metronidazol, os derivados quinolonicos e as rifampicinas. O metronidazol, ele forma produtos tóxicos que se intercalam com o DNA, quebrando. Então, o metronidazol quebra o DNA através da sua inclusão, né, de produtos tóxicos. A rifampicina combina com as DNA polimerases, bloqueando a transcrição do DNA. Então, lembra que eu falei para vocês que tudo que terminar com ase são enzimas. A gente precisa da RNA polimerase. Primeiro, a síntese de DNA precisa da DNA girase. O que a DNA girase faz? Vocês vejam que tem até um DNA aí desenhado para vocês. A DNA girase gira o DNA e aí faz ele formar uma fita. Depois a DNA girase faz o retorno do DNA para esse formato de giro, né? E faz com que ele ocupe um lugar um pouco menor dentro da célula. Então, a DNA girase faz isso, vira e desvira. Depois que a DNA girase virou, a RNA polimerase chega para fazer a estimulação da transcrição do DNA.
Então, a rifampicina bloqueia essa transcrição e os derivados quinoloônicos inibem o giro do DNA. Portanto, todas essas formas são formas de atuar interferindo na síntese desse DNA. Então, aqui eu trouxe um resumo para vocês da questão dos locais de atuação dos antibacterianos. Bom, então a gente tem aqueles que atuam na síntese da parede celular, né, prejudicando a sua síntese, não fazendo chegar as proteínas necessárias, os ácidos necessários, faz aquela quebra a resistência da parede celular e com isso acaba diminuindo a vida dessa bactéria. Então, que atuam na síntese da parede, cicloserina, vancomicina, bastacina, penicilina, cefalosporina, monobactâmicos e carbapenemas. Aí nós temos que atuam no metabolismo do ácido fólico. O ácido fólico é um ácido extremamente importante. As mulheres que já ficaram grávidas sabem que a gente faz uma reposição bastante importante do ácido fólico na gravidez, justamente porque a gente está formando um novo ser, né? Então, a trimmetoprim e a sulfonamida, eles atuam no metabolismo do ácido fólico, que também é extremamente importante para as bactérias, e com isso acabam ocasionando a sua morte. Nós temos aquelas que atuam na estrutura da membrana citoplasmática, né? Fazendo com que essa membrana deixe de atuar daquela forma de deixar entrar os produtos que são necessários à célula e deixar sair os metabólitos. Nós temos aquelas que atuam nas sínteses proteicas, né? Inibindo o 50S, inibindo o 30S, ou inibindo a síntese através da sua atuação no RNA. E nós temos aquelas que atuam exatamente na síntese do DNA, que são aquelas que não deixam fazer elongação do RNA, ou que provocam isso, não deixam atuar a DNA girase, ou não deixam a RNA polimerase cumprir o seu papel dentro da síntese da célula bacteriana. Bom, e os antibióticos? Eles podem ser de estreito espectro, que são aqueles que vão combater bactérias específicas, mas a gente tem também antibióticos de largo espectro, né, que eles podem combater o número maior de bactérias. Todos sabemos que nem sempre é possível termos o conhecimento de qual micro-organismo está causando aquela patologia. E aí, com isso, o médico, né, o farmacêutico, acaba prescrevendo uma medicação com um espectro mais amplo, né, para fazer uma atuação mais ampla, né. Agora, quando a gente já tem conhecimento, consegue fechar um diagnóstico, sabe que tipo de micro-organismo a gente está combatendo, fica muito mais fácil. A gente vai fazer um antibiótico, vai fazer com que se use um antibiótico já específico para aquele caso, né? Então, os antibióticos de largo espectro são utilizados quando não se conhece a bactéria que está causando a doença, sendo que essas podem ser ou gram-positivas ou gram-negativas, nós não sabemos, então vamos usar um antibiótico que atue tanto nas positivas quanto nas negativas, né? Então, aqui eu trouxe um antibiótico bem fortão, para vocês verem, que é o caso de um antibiótico de amplo espectro. E a antibiótico-terapia? Ela é bastante importante, mas também temos que saber que existem as superbactérias. Então, as superbactérias, elas são bactérias resistentes e geralmente elas são resistentes a vários tipos de antibiótico, né? Isso faz com que o tratamento das infecções por esse tipo de bactéria seja extremamente difícil. Algumas bactérias, como Staphylococcus aureus, elas são resistentes a todos os fármacos anti-estafilococos,
Então, a gente sabe que o que está causando é um estafilococcus, mas a gente já sabe que a maioria dos fármacos, eles são resistentes. E aí a gente tem, para atuar nesses micro-organismos, a vancomicina ou alguns fármacos recentemente desenvolvidos. Então, a gente está chegando no momento onde que o tratamento do estáfilo está se tornando muito difícil, por conta das suas formas de resistência. A Klebsiella pneumoniae, ela destrói a penicilina, a cefalosporina e também outros antibióticos. Então, é um outro tipo de micro-organismo que a gente já tem um pouco mais de dificuldade de atuação. Não adianta passar uma penicilina para combater uma pneumonia causada por Klebsiella. Isso não vai dar certo. A Neisseria gonorreae também é resistente a vários fármacos. E aí, vocês têm que entender que não existem somente as bactérias como micro-organismo que podem se tornar resistentes. Nós temos os vírus, nós temos os fungos, nós temos leveduras, protozoários, eumintos, todos eles podem se tornar resistentes ao uso daquela substância química, né? Então, essa questão da antibiótico-terapia é algo extremamente importante. E a gente só pode realmente tomar antibióticos quando for necessário, quando realmente for esse o caso, porque senão a gente pode ocasionar o aparecimento de populações de superbactérias. E como é que são esses mecanismos de resistência? Como que essas bactérias acabam resistindo aos antibióticos, né? Então, são algumas condições que existem para que esse antibacteriano atue de uma forma certa. Primeiro, para ele poder atuar, tem que ter um alvo. Lembra que quando a gente começa a estudar as células, a gente tem aqueles sítios de ligação? Então, e dentro do o nosso antimicrobiano tem que se ligar com esses sítios no micro-organismo. Então, tem que ter o alvo no micro-organismo, né? Esse alvo, ele deve ser atingido e ele não pode ser desativado antes que o nosso antibiótico, né, o antibacteriano, chegue àquela célula. E como é que existe a resistência? Elas vão justamente modificar os sítios de ligação. Essa é uma forma de resistência bacteriana. Outra é a questão do tempo. Por quanto tempo aquele antimicrobiano vai estar em contato com o micro-organismo? Ele tem que ter tempo para entrar no alvo e fazer a sua atuação. Existem mecanismos de resistência que diminuem tanto este tempo dentro da célula, fazem com que ele seja desativado antes de agir. E nós temos que ver também a concentração. Se nós não utilizarmos a concentração correta de produto químico, provavelmente vai acontecer também a resistência, porque a quantidade diminuída presente dentro da célula bacteriana vai fazer com que ela tenha tempo para poder reagir, né? Desativar esse fármaco. Então, vejam que muitas vezes o micro-organismo, ele aprende a usar todas as formas de resistência. E a gente tem que entender que o antimicrobiano, ele não induz a resistência. Ele é apenas um agente selecionador dos mais resistentes existentes em uma população. Então, a resistência, ela já existe. Não é o antimicrobiano que induz a resistência, mas como ele entra e aí o seu tempo, a sua concentração não são as ideais, o que vai acontecer? Ele vai matar as menos resistentes e os micro-organismos mais fortes vão prevalecer. Depois eu trago até para vocês uma coisa muito bonitinha. Eu vi eu acho que é um vídeo, onde mostra assim, mata 99%, efetivo contra 99% das bactérias.
né? E aí aparece um monte de bactériazinhas explodindo. Pof, 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 pof. Sobra uma. Quem é aquela que sobrou? É a resistente, né? Então, e se ela encontra uma outra resistente? E aí elas vão formar uma colônia de micro-organismos resistentes, né? Então, vai formar uma colônia de superbactérias. A aquisição de resistência, ela é decorrente, geralmente, de uma alteração genética naquele micro-organismo. E essa resistência, ela pode acontecer através de mutações, mutações cromossômicas, ou através dos plasmídios. Lembra que a gente estudou os plasmídios, né? Os plasmídios são, muitas vezes, os responsáveis por, como eu posso dizer, difundir essa informação de resistência. Ele vai passando essa informação de uma bactéria para outra. Bom, os micro-organismos resistentes. Quando as bactérias são resistentes a um ou a mais antimicrobianos, elas se utilizam geralmente os seguintes mecanismos. Elas alteram o sítio de ação do fármaco. Viram por que o slide anterior a gente precisa entender como o fármaco age para a gente saber de que forma que o micro-organismo vai resistir. Então, ele altera o sítio de ação do fármaco e, com isso, o antimicrobiano não consegue fazer a ligação da célula e, assim, ele não consegue entrar. Se ele não entrar, não vai ter ação. As bactérias podem também alterar a permeabilidade da membrana plasmática. E aí, o fármaco não consegue atravessar a membrana, não vai alcançar o interior da célula, não vai atingir o alvo, que podia ser o ribossomo, ou a questão da síntese do DNA. Então, aí também não vai ter a sua atuação. Produção de enzimas que inibem ou destroem os antimicrobianos. Então, a gente já foi vendo nessa apresentação, né, penicilinase, né? Então, é um tipo de enzima que destrói a penicilina. E também os micro-organismos desenvolveram uma bomba de efluxo. Essa bomba de efluxo é extremamente interessante, né? Ele é um mecanismo do qual a célula bacteriana bombeia para fora o fármaco antes da sua atuação. O fármaco entra, a bomba de efluxo faz jogar o fármaco para fora. Então, antes dele atuar, já saiu da célula, né? E aí, um micro-organismo está vivo, feliz e forte. As bactérias, elas podem ser classificadas em sensíveis e resistentes aos microbianos. A resistência bacteriana, ela pode ser natural, ou seja, ser realmente daquela bactéria, ou ser adquirida. Então, isso daí vai depender da sua troca de informações genéticas. As alterações genéticas, elas podem ser originadas de mutações cromossômicas ou pela aquisição dos plasmídios. Os estáfilos, enterobactérias e micobactérias estão entre os micro-organismos que mais adquirem resistência. Eu trouxe a sugestão desse vídeo, tá? Vocês depois podem copiar ele e aí vocês vão conseguir ver mais claramente o funcionamento desses mecanismos de resistência bacteriana, tá? Isso daqui foi o que eu programei para nosso primeiro período de aula, tá? A gente vai dar agora um intervalo de 30 minutos. Eu achei que a gente ia terminar às 8h15. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui para o nosso telão. Se vocês quiserem liberar o áudio, tá? Peraí, deixa eu sair aqui para que a gente consiga conversar um pouquinho. Aqui, tá aqui. Se vocês quiserem liberar o áudio, fazer alguma pergunta com relação a essa questão das resistências, já no outro período a gente vai falar sobre outro tema. Então, se vocês tiverem perguntas sobre a questão da resistência bacteriana, é ideal que vocês façam agora. Se quiserem, durante o intervalo também, já ver o vídeo, podem ver. Só que o vídeo é de, acho que 13 minutos. Vai pegar um bom tempo no intervalinho de vocês. Então, agora é hora da gente dar um tempo. E aí, eu retorno com vocês às 8... Meu Deus do céu. Às 8h40, né? Ok?
Ficamos combinados assim, às 8h40 eu volto, e aí a gente volta a gravar a nossa aula. Então, nesse momento, eu vou parar a nossa gravação para que a gente possa fazer o nosso intervalinho, ok? Espero vocês então às 8h40. Ok. Beleza.